Muitos salmistas foram inspirados por Deus para deixar preciosidades para a Igreja de Jesus Cristo. E se você é uma pessoa que gosta muito das profecias do Antigo Testamento que revelam coisas para o Novo Testamento, com certeza você vai se alegrar comigo no vídeo de hoje. Hoje nós estaremos falando a respeito das profecias no Salmo 137. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento, trazendo revelações para o Novo Testamento, ou trazendo revelações para a igreja do tempo do fim, nós não podemos tirar ou esquecer como se não existisse um contexto imediato. Nós precisamos saber que a maior parte das profecias que estão no Antigo Testamento posicionando para o Novo Testamento são profecias que têm o seu contexto imediato. Por exemplo, nós vamos ler um salmo hoje que fala a respeito do Israel que estava no cativeiro babilônico, se lamentando com saudade de Jerusalém. Então, a maior parte das profecias que foram entregues aos profetas, aos salmistas, ou inspirações que os salmistas tiveram, todas essas revelações, todas essas profecias, tinham ali um contexto imediato e que, de fato, os salmistas e os profetas viveram. Não podemos negar a literalidade da maior parte das profecias, não todas, mas a maior parte, e não podemos tirar a historicidade, a história que realmente aconteceu dentro daquele contexto, dentro daquela profecia. Como, por exemplo, esse Salmo 137, nós vamos ver que o povo de Israel, que aqueles que realmente serviam ao Senhor, estavam ali às margens dos rios da Babilônia, com seus instrumentos musicais nas mãos, com saudade das coisas que aconteciam em Jerusalém. Vai lá comigo em Salmos capítulo 137. Salmos capítulo 137. Nós vamos ler todo o Salmo, dos versículos 1 ao 9. Versículo 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Primeira parte, nós não podemos tirar a literalidade desse texto. Você sabe, você conhece a história, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Daniel conta muito a respeito do cativeiro babilônico, o motivo em que aconteceu aquele cativeiro, e estavam ali muitos daqueles que eram de Judá, muitos daqueles cuja capital era Samaria, eles estavam às margens dos rios que estavam ali em volta da Babilônia, com suas harpas nas mãos, porque eles viviam na Babilônia, e eles estavam com saudades da terra que eles viviam. Agora, existe um contexto profético, e você não pode esquecer, porque a Babilônia, ela não começou com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é um símbolo do anticristo. Nabucodonosor, ele é um símbolo de liderança do sistema babilônico, mas a Babilônia não começa ali com Nabucodonosor. A Babilônia começa lá com Nimrod, o sistema babilônico começa lá com Nimrod, na construção da Torre de Babel. A Babilônia, que se torna um sistema ao longo das gerações, ela fica ali como um reinado literal na época de Nabucodonosor, só que quando a Babilônia de Nabucodonosor e dos filhos dele cai, o que acontece? Essa Babilônia ainda continua, só que essa Babilônia, ela continua como um sistema político, cultural e um sistema religioso. A Babilônia, ela vai mais uma vez aparecer no final dos tempos, só que ela vai estar por detrás das cortinas como a grande meretriz. Então, quando você olha para esse texto, vendo ali os cativos de Judá às margens dos rios da Babilônia, você precisa ter em mente que essa Babilônia, para nós, a Igreja de Jesus Cristo, hoje é um sistema político, religioso e cultural. E essa Babilônia está tentando estabelecer tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Você sabe muito bem as leis que estão sendo aprovadas no mundo, constituindo família, que não é a família que Deus propiciou, que Deus ordenou em sua palavra, colocando um sistema maligno nos púlpitos das igrejas para aprovar coisas que Deus não aprova. E muitas outras séries de coisas que Deus chama de abominações. É só você fazer uma pesquisa aí na sua Bíblia online, entra no Google e coloca assim, Babilônia, e coloca ali o filtro, né?
na sua Bíblia online e você vai ver tudo aquilo que Deus chama de abominações é o que a grande Babilônia está estabelecendo. Esse versículo 1, olhando para o contexto profético, a direção para a igreja de Jesus Cristo é justamente aqueles que são de Sião, aqueles que fazem parte, você que acompanha o canal sabe muito bem, que Sião é o monte símbolo da aliança que está sendo estabelecida por Jesus Cristo. Todas as vezes que os profetas falam de Sião, ele está falando sobre o monte da nova aliança. Essa profecia que está aqui, que foi inspirada pelo salmista, não é uma profecia apenas contando a história de um povo, do povo de Judá que estava ali se lamentando na Babilônia, mas é uma profecia falando a respeito da igreja que está no sistema babilônico, às margens do quê? Às margens dos rios da Babilônia. Rios, na palavra de Deus, significa aquilo que deságua dos mares. E o que são os mares? Povos, línguas e nações. E o que deságua dos povos, línguas e nações? Ensinos e doutrinas que não procedem do Senhor. Existem muitos servos do Senhor que estão se assentando, que estão chorando por causa desses rios de engano que estão vindo das nações. Rios de engano que são rios que estão desviando muitos servos do Senhor do caminho verdadeiro. Agora, você não pode, cristão, se assentar às margens do rio, às margens dos ensinos, às margens das doutrinas babilônicas e pendurar as suas harpas, pendurar os seus talentos, pendurar as ferramentas que Deus deu para você. Ele diz, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Você já viu aqueles cristãos que eles ficam lembrando dos momentos em que a igreja agia com poder e graça, mas agora nós estamos assentados nos rios da Babilônia, nos rios de engano, nos rios de doutrinas que não procedem do Senhor. Ai, como era gloriosa aquela igreja que foi revestida do poder do Espírito Santo. Muitos se deleitam no derramar do Espírito Santo de Atos capítulo 2, no derramar do Espírito Santo produzido agora na nossa época, lembra da Rua Azusa, do grande milagre da Rua Azusa, aquele grande derramar do Espírito Santo, o avivamento da Rua Azusa. Muitos falam dos reformadores, muitos falam dos profetas, muitos falam de tempos em que a igreja foi gloriosa, mas se lamentam olhando para os rios da Babilônia, para os rios de doutrinas que não procedem do Senhor. Ah, como era bom aquela igreja. Quando, na realidade, Deus ele tem o quê? Um novo revestimento, um novo momento para a igreja, só que essa igreja não quer orar e meditar na verdadeira palavra de Deus. Agora, não adianta ficar se lamentando e chorando, vivendo uma vida ou vivendo debaixo daqueles que ensinam doutrinas que não estão condizentes com a palavra de Deus. Você não pode ser enredado pelos rios de engano, pelos rios que não têm Jesus Cristo ou a palavra de Deus como fundamento. Por quê? Porque senão você vai ficar como está descrito no versículo 2. O versículo 2 diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pendurar as harpas significa colocar as ferramentas espirituais em stand-by. Deixar ali os seus dons e talentos. Parar de meditar na palavra. Parar de buscar a presença de Deus. Porque, não tem mais jeito. Nós vamos ficar lamentando. Já viu aquelas pessoas que reclamam do sistema? As pessoas que só reclamam do sistema, esse sistema evangélico é corrompido, essas igrejas que pregam coisas que não estão, só reclamam daqueles que ficam pedindo dinheiro, só reclamam desses pastores neopentecostais com esses trejeitos, com esse falso pentecostalismo. E queridos, a doutrina pentecostal ela é uma doutrina bíblica. Os dons espirituais, eles existem. As profecias, elas existem. Só que o problema é que as pessoas estão indo para um extremo em que a palavra de Deus está deixando de ser pregada para ficar com esquisitices espirituais. Deus toma os seus servos, Deus profetiza, Deus faz coisas tremendas e maravilhosas. Eu já presenciei algumas coisas tremendas e maravilhosas a respeito de dons espirituais. Mas nós não podemos, por causa de extremos, por causa de doutrinas, por causa de ensinamentos, por causa de esquisitices espirituais, pensar que Deus não vai mais derramar o seu poder e a sua graça. Nós não podemos ficar lamentando nos rios da Babilônia por causa desses rios de engano e pendurar o nosso dom espiritual, parar de pregar, parar de ensinar, parar de cantar, parar de servir a nossa igreja local. Por quê? Porque eu estou chateado às margens dos rios da Babilônia. A Babilônia, que representa esse sistema político, cultural e religioso,
É uma Babilônia que tem os seus rios de engano vindo ali das águas, daquelas águas que vêm das nações. Você não pode ficar preocupado só reclamando e pendurar as suas armas e pendurar as suas harpas. Harpas era a ferramenta daqueles que faziam composições de músicas. O ministério daquele que canta, o ministério daquele que prega, o ministério daquele que trabalha para a obra de Deus. Você não pode pendurar as suas ferramentas só reclamando de um sistema ou por causa de decepções que você teve em alguma denominação, decepção com líderes, decepção com pessoas que fizeram coisas que desagradam a você ou que fizeram ou pregaram ou agiram fora da palavra de Deus. Não é porque as pessoas estão agindo, não é porque existem rios de engano. Os rios da Babilônia significa que você tem que pendurar as suas harpas. Agora, vai lá comigo no versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Queridos, é muito comum isso acontecer. Aqui no contexto imediato, os cativos de Judá estavam ali lamentando às margens dos rios da Babilônia, e aqueles que eram babilônicos, que eram daquela terra, estavam dizendo: use os seus talentos, cante para nós, cante alguma das canções da cultura de vocês, da nação de vocês. Nós vamos ver muitas pessoas que estão entranhadas no sistema babilônico, pedindo para você pregar para elas, pedindo para você falar uma frase bonita, uma frase de efeito, pedindo para você toque um louvor. Existem muitos ímpios que fazem parte do sistema babilônico que amam louvores, que amam pregações. Mas quando você prega a palavra de Deus, falando de arrependimento, falando de abandono das antigas obras, ali se revelam aqueles que fazem parte do sistema babilônico. Agora, você não pode se colocar como aquele que vai negar aquilo que é de Deus. Existem muitos que serão tirados do sistema babilônico, mas não significa que você tem que estar no meio do sistema babilônico. Lembra do livro de Apocalipse? Sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai do meio da grande meretriz. Sai do meio da grande Babilônia. Sai do sistema político, religioso e cultural que é influenciado por esse espírito do anticristo, pelo espírito desse sistema babilônico. Eles estavam ali ouvindo os opressores, aqueles que faziam parte do sistema babilônico, dizendo: cante canções para nós. Você não entra no meio do sistema babilônico. Deus está te tirando. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele está te tirando do sistema babilônico. Agora, qual que é a atitude que você tem que ter? Continua aí comigo. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Presta atenção nisso, queridos. Você não entra no sistema babilônico. Você não entra no sistema babilônico e no meio do sistema babilônico você faz as coisas do Senhor. Existe uma linha muito tênue aqui, porque muitos cristãos não entendem que se você trabalha em um lugar que só tem ímpios, você pode estabelecer a vontade de Deus ali sim, porque ali não predomina o sistema babilônico. Ainda que seu chefe seja ímpio, ainda que os seus superiores sejam ímpios, ali não impera o sistema babilônico. Agora, em uma balada, em um local, uma igreja que não prega a palavra de Deus, que tem essas doutrinas estranhas, essas igrejas chamadas de igrejas exclusivas, que excluem as pessoas do reino da salvação, são lugares onde o sistema babilônico impera. Não é porque o seu chefe ele faz parte do sistema babilônico que significa que o seu ambiente de trabalho é o sistema babilônico. Você, como servo do Senhor, precisa avaliar se o seu lugar de trabalho é o sistema babilônico ou as pessoas que estão nele fazem parte disso. Você trabalha em um ambiente que só toca músicas promíscuas? Ali impera o sistema babilônico. Você trabalha em um escritório que é um silêncio? Ali não impera o sistema babilônico. Consegue perceber como essa linha é muito tênue? Muitas vezes Deus vai te enviar ao meio de ímpios para influenciar aqueles ímpios. Mas existem muitos cristãos que estão fazendo carnaval gospel, balada gospel, tentando santificar ambientes que são predominantemente do sistema babilônico. E a pergunta que eles fazem é: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Você vai tocar um louvor em uma balada?
Eles não vão permitir. É justamente isso. Sai do sistema babilônico, sai da igreja chamada de igreja ecumênica, igreja inclusiva, não existe isso. Igreja que não é baseada na palavra de Deus faz parte do sistema babilônico. Olha o versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Os filhos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que nesse sistema babilônico, a igreja não pode esquecer do culto que é bíblico. Você sabia que existe um culto que ele é bíblico? Muitas pessoas reclamam, por que o culto começa e tem que tocar louvores? Por que o culto começa e tem que pregar a palavra? Por que não pode ser diferente o culto? O culto é monótono. Queridos, existe um culto que é bíblico. Nós precisamos entender que o culto bíblico é o culto que agrada ao Senhor. Presta atenção nisso, a liturgia, ela nos ajuda a fazer a vontade de Deus dentro de um culto. É claro que nós não podemos deixar de dar liberdade ao Espírito do Senhor, mas a liberdade dada ao Espírito do Senhor vem mediante a oração e a meditação da palavra de Deus. Nós não podemos confundir libertinagem no culto com liberdade de culto. Então, Deus, ele é aquele que age segundo a sua vontade. E nós não podemos esquecer de Jerusalém. Jerusalém aqui representa a terra de Jerusalém para nós, da Nova Aliança, hoje. A terra de Jerusalém representa o lugar de culto. Lembra que os antigos buscavam a Deus, que foi estabelecido pelo nosso Deus, que deveria se buscar a Deus lá em Jerusalém? O templo era em Jerusalém, então. Jerusalém representa o lugar de buscar a Deus, o lugar de culto. Deus quer que você esteja congregando, que você tenha um lugar de congregação. Se você ainda não tem Deus, vai preparar, continua orando, continua buscando. Mas nós não podemos esquecer que Deus, ele tem um princípio, ele tem padrão do culto bíblico. Nós não podemos esquecer do culto bíblico. Olha o versículo 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O espírito incomoda quando o culto não agradar a Deus. Eu sempre estou aqui repetindo isso, dizendo, queridos, você precisa ter um lugar para congregar, e você precisa ter um lugar na sua casa, no lugar onde você mora, um lugar de meditação da palavra e um lugar de oração. Por quê? Quando nós meditamos na palavra de dia e de noite, quando nós temos vida de oração, temos tempo para orar, nós separamos tempo para com Deus, nós precisamos entender que Deus, ele começa a fazer parte dos nossos sentimentos. Não é sempre que isso vai acontecer, mas todo aquele que tem vida de oração e vida de meditação, Deus não te deixará em um lugar onde o culto não é bíblico. Você não se esquecerá daquilo que Deus tem para você, se você estiver em um lugar que não estiver pregando a palavra e que os princípios não são bíblicos, que os princípios não são sinceros segundo a palavra de Deus. Aqueles, queridos, que têm vida de oração e vida de meditação, não vão esquecer do culto bíblico. Por quê, queridos? Porque Deus vai estar sempre conduzindo o seu povo para Jerusalém ou para o lugar de culto. Olha o versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos. Quando nós olhamos para esse versículo 7, nós vemos aqui os filhos de Edom. Queridos, mais uma vez, uma palavra para a igreja do tempo do fim. Quando nós olhamos para Edom, você sabe muito bem que Edom era uma nação que ficava ali, bem próximo de Jerusalém. Edom, ele prefigurou e prefigura, até hoje, uma nação que ainda fará oposição ao povo de Deus. Existe uma grande religião, que é a religião que domina todas as nações ao redor de Israel, e Deus estará promovendo situações, e essa nação, dessas nações virá aquele que maquina o mal contra o Senhor. Dessas nações, ou dessa grande religião. De Nínive, de Edom, da Babilônia, das nações. Você já me entendeu muito bem. Das nações que estão ao redor de Jerusalém, virá aquele que daquela grande religião maquinará o mal contra o Senhor. O texto, ele está dizendo o quê? Contra os filhos de Edom. Quem são os filhos de Edom, queridos? São justamente todos aqueles que descendem daquela grande religião, que serão ferramentas, que já são,
E ainda serão ao redor do mundo ferramentas para perseguir o povo de Deus no período mais escuro da história. Você não pode isolar dizendo que o anticristo virá apenas de um só lugar. O anticristo ele tem uma localização específica, mas você vai ver várias vezes dizendo aonde estará o trono de Satanás. Lembra de Pérgamo? Pesquisa aonde é Pérgamo hoje. Pesquisa onde é Edom hoje. Pesquisa onde é a Babilônia hoje. Você vai ver que são todas aquelas nações que estão ao redor de Israel. E você vai ver que nessas nações uma grande religião domina. E dessa grande religião virá aquele que maquina o mal contra o Senhor. É por isso que o salmista ele diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. O que a Babilônia fez na época de Nabucodonosor, a ideia da Babilônia era acabar de vez com aquele povo de Judá. Queridos, toda a nação que subjugava a outra nação tinha a ideia de alguma maneira exterminar aquele povo para que aquele povo não se reacendesse, para que aquele povo não se reerguesse. A estratégia que Nabucodonosor usou foi pegar os magistrados, aqueles que eram líderes, aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram sábios de Jerusalém e misturar com o povo babilônico. Assim enfraquecendo a cultura, assim tirando a identidade daquele povo para que aquela nação não tivesse mais força para lutar contra a Babilônia. Só que eles não conseguiram arrasar até os fundamentos, porque Deus tinha um plano através de Judá, justamente, que é dali que vem o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Deus começa a levantar os profetas ali após o cativeiro babilônico, nos mostrando que dos fundamentos sairia aquele que remiria a humanidade de todos os pecados, que restabeleceria as duas casas de Israel, Judá e Efraim, judeus e gentios, são as duas testemunhas para o tempo do fim. Então, queridos, nós precisamos entender essa história do sistema babilônico. Agora, olha só, queridos, o versículo 8. Diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Primeira coisa, nesse versículo 8 está falando sobre filha da Babilônia. Quando se fala de filha de uma nação, filha de uma cidade, está falando do quê? Está falando dos descendentes daquela cidade que tem a influência dessa mesma cidade. A filha da Babilônia, que nós vamos ver essa grande meretriz, que também tem ali as suas filhas, a mãe de todas as abominações da terra. Eu falei sobre esta Babilônia ser um sistema político, religioso e cultural, que é um sistema que é invisível, que está influenciando as nações, que está influenciando muitas igrejas a colocarem doutrinas que não procedem do Senhor. Nós vemos que eles tentaram, queridos, o sistema babilônico está agindo mais uma vez, juntamente com o sistema da Grécia, juntamente com o sistema medo-persa, juntamente com o sistema egípcio, juntamente com todos esses sistemas que fazem parte da besta, que terá essas 7 cabeças, na maneira de pensar dos povos antigos, e os 10 chifres, que são 10 reis que ainda vão se levantar. Essa maneira de pensar da filha da Babilônia, no versículo 8, é justamente o sistema maligno que é descendência dessa Babilônia de Nabucodonosor. O sistema da grande meretriz que já está atuando por trás das nações e por trás das religiões, promovendo doutrinas. E o que está dizendo? Que hás de ser destruída, ou seja, o Senhor vai dar o pago. O Senhor vai usar a igreja no final dos tempos com poder e graça. A igreja vai estar profetizando catástrofes, maravilhas, porque aqueles que têm aliança com a besta, com essa besta que se levantará, aqueles que tiverem aliança com o anticristo que se levantará na segunda metade da última semana de Daniel, esta terá o pago porque também descende desse sistema maligno. Então Deus estará dando o pago e ela há de ser destruída. Olha o versículo 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Nós sabemos aqui, queridos, que aqui demonstra um sentimento, que é um sentimento meramente humano do salmista. Mas é claro que esta palavra, ela tem uma palavra profética, porque literalmente ali os que eram de Judá, que estavam no cativeiro babilônico, eles tinham o sentimento de todo humano, dizendo: vocês deveriam receber um castigo por isso que vocês estão fazendo conosco, por causa dessa escravidão, por causa desse cativeiro. Só que no contexto espiritual nós precisamos entender que a pedra cairá sobre muitos. Nós precisamos entender que essa pedra,
Essa pedra que é a pedra que tem que estar em nossos corações, a pedra que nós desejamos cair sobre aqueles que estão no sistema babilônico, é a pedra que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele diz o quê? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os povos antigos, as nações que subjugavam outras nações, tinham por costume, isso é terrível, muitas nações rasgavam os ventres daquelas que eram gestantes, pegavam aquelas crianças nos ventres das gestantes rasgados e jogavam aquelas crianças contra rochas, contra pedras. Algumas crianças eram recém-nascidas, essas crianças eram lançadas de uma maneira muito violenta e essas crianças morriam por causa daquele impacto que elas eram lançadas nas pedras. Só que o sentimento do cristão é o mesmo sentimento que nós devemos ter, que é o sentimento que tinha no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é que a pedra que é angular, a pedra que é o fundamento da igreja, é essa pedra que os filhos da Babilônia precisam ser lançados. Vai lá comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, olha só o que diz o versículo 44. Mateus 21, versículo 44 diz assim: Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que o texto está nos dizendo? Que Jesus Cristo é a pedra angular e todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Ou seja, se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai te quebrar de uma tal maneira, vai te mudar, vai te moldar e vai te transformar, que em determinados momentos você ficará em pedaços, você vai até pensar, Senhor, essas situações estão me deixando em pedaços. Mas Deus promoverá porque Ele te ama e quer que você mude. Aquele que se lança sobre Jesus é aquele que fica em pedaços porque Deus promoverá mudanças. Agora, queridos, a segunda parte do versículo diz, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqueles que não quiserem se lançar sobre a pedra, aqueles que não quiserem se lançar sobre Jesus, esses vão ver esta pedra caindo sobre as cabeças deles. Tenta imaginar isso de maneira literal. O impacto de você se lançar sobre uma pedra é um. Agora, se aquela pedra gigante for lançada sobre você, provavelmente sobrará só o pó. É esta analogia que o nosso Senhor ele faz, é justamente a profecia que nós vemos nos profetas, que é aquele que deixa essa pedra, fica procrastinando a salvação, fica esperando, não preciso me converter agora, não preciso ler a Bíblia agora, não, deixa para lá. Aquele que procrastina o seu caminhar com Deus, em um determinado momento, esta pedra cairá sobre a cabeça dele. É isso que está dizendo, ou você se lança sobre essa pedra, ou essa pedra cairá sobre você. Volta lá no versículo 9, nós vamos finalizar. Versículo 9, Salmo 137. Ou seja, esta pedra que está aí, que está vendo, que era o desejo, né, dos judeus, nós precisamos ter essa consciência de que aqueles que estão no sistema babilônico precisam receber esta pedra sobre eles. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que essas pessoas saiam do sistema babilônico. E se essas pessoas não receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos continuar orando para a salvação delas, ou elas são tocadas por Deus para se lançar sobre essa pedra, ou esta pedra cairá sobre eles. E independente da maneira em que Deus vai salvar as pessoas, sendo da primeira maneira ou da segunda, não importa. O que é importante é que haja salvação para aqueles que estão no sistema babilônico. Nós vamos ver o nosso Deus promovendo maravilhas nos próximos anos. E você, queridos, que ama a palavra de Deus, não pode ficar chorando às margens do rio da Babilônia. Deus te convida a ser um destaque, não um destaque para o mundo, mas um destaque na presença de Deus, tendo vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, para que você não seja pego, para que você não seja atraído pelos rios de engano às margens desse sistema babilônico. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e peço a sua ajuda para que você contribua conosco, seja financeiramente se tornando membro do canal, ou deixando o seu like, deixando um comentário, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, porque todas essas ações, todas essas atitudes nos ajudam na divulgação dos vídeos, nos ajudam na divulgação do canal e também nos incentiva a gravar novos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente, eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.